Bom dia, nono ano. Turma, hoje iremos dar início a um assunto, que já é assunto referente ao nosso nono ano, Iremos estudar hoje sobre estudos vegetais, especificamente sobre a raiz e caules. Do modo geral, gente, vamos falar primeiro sobre os vegetais, Eles são organismos que fazem parte do reino Plantae, que é o reino vegetal. Tem como característica fazer, a fotossíntese, porque é através dessa fotossíntese que ele consegue produzir seu alimento, e é onde temos nossos organismos autótrofos, que é exatamente os seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento, que é no caso os vegetais. Agora vamos para as raízes, As raízes, temos uma visão geral dela, é um órgão aclorofilado, quer dizer, ela faz, tem a clorofila como característica, e ela é originada da radícula do embrião, E em função geral, ela tem a função de fixação de vegetais no solo, uma das funções da raiz, e ela tem a função de absorver água e sais minerais do meio ambiente. Nessa primeira partezinha, temos dois tipos de raiz. Temos a raiz pivotante, que ela é conhecida como axial também, Ela está presente no grupo das plantas mais completas, E você vê que a raiz delas são menos, E temos do lado, a raiz fasciculada, que ela tem a função, ela parece uma cabeleira, E ela é presente só no grupo de plantas da angiosperma, que no caso as angiospermas é o grupo mais completo das plantas. Vamos agora para o tipo de raízes, Temos as raízes subterrâneas, que são consideradas, Aí nessa subterrânea, gente, vai possuir o que? A raiz tuberosa, que ela tem a função de quê? De armazenar nutrientes de reserva. Então, essas raízes, elas têm reserva de energia, o que torna essas raízes, elas comestíveis, que é o caso de quem? Batata doce, a mandioca e a cenoura. Temos as raízes aéreas, Essas raízes aéreas, elas se dividem em raiz hercora ou suporte, que é uma raiz que ela aumenta a fixação em solos estáveis, aquele solo, que ele pode se modificar. Temos as raízes sugadoras, que elas estão presentes nas plantas parasitas, por isso esse nome, porque ela suga, ela fica sugando da outra planta. O exemplo que a gente tem é o cibó chumbo e a erva de passarinho. Temos exemplo das raízes estrangulantes, Por que estrangulante? Porque ela tem a função de ela se enrola no caule, como se ela estivesse estrangulando o outro vegetal, Ela se enrola no caule de uma planta, E acaba, estrangulando. O exemplo, mata-pau, o exemplo dessa planta, Ela, no caso, ela mata a outra planta. Temos aqui, nessa nossa outra folhinha, gente? Temos as raízes respiratórias, Porque ela contém poros que permite o quê? As trocas gasosas fora do solo. Então, ela consegue respirar tanto dentro do solo como fora do solo. Por isso esse nome de raiz respiratória. Temos a raiz tabular, Que ela faz o quê? Ela projeta-se na base do caule, aumentando a sua fixação do solo. Ela faz com que aquela planta ela fique mais presa devido a essa função que ela tem, Aí vamos, observação, gente? A madeira, ou tábuas, O exemplo é a fiqueira. Temos as raízes grapiforme, que elas fazem o quê? Elas ficam-se, ela na superfície por meio de expansões, que vão lembrar grampos. E temos a raiz velame, que ela retira água e mineral da umidade do solo, O exemplo que a gente tem é a espífitas. Agora vamos falar um pouco sobre o caule, Na visão geral, É um órgão, gente? O caule é um órgão normalmente clorofilado, normalmente, Às vezes sim, às vezes não, E a função geral, a função do caule é o quê? Suporte da parte aérea, O caule é que segura a parte que fica em cima e estabelece, também a ligação entre as raízes e as folhas, que é exatamente por onde vai passar os nutrientes. O caule também é dividido, Temos tipos de caule, temos os caules aéreos, que também se subdivide, em caules eretos, que tem esse caules eretos, eles têm a haste, caule fino, flexível e clorofilado, perdão. Temos o tronco, que é o caule com crescimento secundário, que possui ramificações. Temos o como, que é o caule com divisão nítida, e entre nós. Temos estibe, que é caule com presença de nós e entre nós. Temos
Também o cladórdio, né, que é caule suculento, né? Normalmente esses caules, eles podem ser consumidos de alguma maneira, né? Aí temos caules rastejantes, né? É o sarmento, que a gente chama, que apresenta apenas um ponto de fixação. Temos o estolho, que ele apresenta vários pontos de fixação, né? Um vai possuir mais e o outro vai possuir menos. Temos os caules trepadores, né? Que eles crescem sobre superfícies eretas. E agora, gente, temos os caules subterrâneos, aí os exemplos, né? Temos o rizoma, que cresce rente ao solo da madeira. Temos o caule tubérculo, que armazena substância de reserva de amido. Aí esse caule também ele é consumido, né? Que temos como exemplo até a batata inglesa e o inhame. Temos o bulbo, que ele contém folhas subterrâneas aclorofiladas. Aí temos os caules aquáticos, né? Ele desenvolve, gente, sobre a água, né? Sendo que risco, né, nas partes areníferas, né? Exemplo, a Vitória Régia, né? E o água-pé, né? Aí, gente, como falamos, né, de plantas, sempre falamos de... Não tem como falar de fotossíntese, né? Que é uma das suas principais características. A gente colocou aqui um resumo bem simples, né? Só para a gente relembrar, né? Que já foi até assunto falado. Sobre a fotossíntese, né? A fotossíntese é um processo em que a energia solar é capturada e utilizada na produção de moléculas orgânicas. Então, é a partir da luz do sol que as plantas conseguem, né, realizar esse processo de fotossíntese. A fotossíntese acontece no cloroplastos, né, que é uma estruturazinha da planta, né? A clorofila, né, estão arranjadas no tilacoides dos cloroplastos em unidades chamadas de fotossistema, por isso que levou o nome de fotossíntese, gente, né? Porque a planta ela tem o quê? Ela tem que pegar, né, os nutrientes do solo, esses nutrientes são levados pelo caule no processo de xilema e de floema, e quando ele chega lá, ele vai para essas estruturas, né, cloroplastos, que vai produzir a clorofila, né? E é exatamente aí onde que tem o fotossistema. Por isso que, devido a esse processo, levou o nome também de fotossíntese. Tem também fala, 2 etapas podem ser observadas na fotossíntese, né? Com as etapas, né? As reações luminosas, que são aquelas que é na hora que captura né, a energia solar, e as relações de fixação de carbono, que é exatamente na hora que a planta começa a fazer a produção do seu alimento. Aí, no final da fotossíntese, são produzidos carboidratos. Esse carboidrato, gente, é exatamente, né, o alimento da planta. A fotossíntese garante, né, que o oxigênio seja disponibilizado para o meio ambiente. Então, depois que ela produz seu próprio alimento, né, aí ela vai disponibilizar o quê para o meio ambiente? O oxigênio, né, que no caso é utilizado pelos outros seres vivos. Os organismos fotossintetizantes são produtores na cadeia alimentar, né? Então, é o que? O primeiro da cadeia alimentar. O principal grupo da cadeia alimentar sempre vai ser a planta. Aí, bem embaixo, temos as 3 etapas, né, do processo de fotossíntese, que foi até já falado nesse resumo, que é a absorção, que é exatamente na hora que a planta retira os nutrientes do solo. A condução da seiva bruta pelo xilema, que é na hora que esses nutrientes são levados pelo caule, né, pelo xilema e pelo floema, até chegar na folha, e a transpiração foliar, que é exatamente quando chega na folha, né, vai acontecer lá a abertura, né, dos cloroplastos, né, a produção da clorofila, né, a absorção da luz solar, e automaticamente a planta também faz o que lá? A sua transpiração. Então, gente, nossa primeira parte é essa. Quando for em outra aula, a explicar o restante, né, das partes das plantas. Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado.